dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso encontro com a Mãe da Misericórdia desta segunda-feira da 18ª semana do Tempo Comum. Iniciemos o nosso encontro com a Mãe da Misericórdia, nos unindo através do sinal da cruz, o sinal que o cristão carrega como identificação da sua filiação de Deus, o Pai que nos criou. Façamos juntos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua amadíssima Mãe. Para sempre sejam louvados. Que bom ter a sua companhia. Desejo a todos que sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso encontro com a Mãe da Misericórdia deste dia. Peçamos que o Espírito Santo também venha sobre nós, nos encha com os seus dons, para que possamos estar sempre nos relacionando com Deus de uma maneira correta. Possamos sempre estar levando a sua palavra aos nossos irmãos e possamos também estar vivendo em nosso dia a dia a sua palavra. Por isso, rezemos juntos. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do coração imaculado de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. A liturgia deste dia 2, dessa segunda-feira, dessa manhã, nos traz o Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos de 13 a 21, para nos auxiliar a refletirmos um pouco mais sobre a doação e sobre a união que os filhos e filhas de Deus devem estar sempre permanecendo, para que possam conquistar sempre os seus espaços e para que Jesus possa estar realizando o milagre da multiplicação dos seus dons em nossa vida. Vamos com muita atenção ouvir o que Mateus nos fala. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barca para um lugar deserto e afastado. Mas, quando as multidões ficaram sabendo disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu grande multidão. Teve compaixão deles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já vai adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar alguma coisa para comer. Mas Jesus lhes disse: Eles não precisam ir embora. Vocês é que têm de lhes dar de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Tragam isso aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Depois pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos distribuíram às multidões. Todos comeram, ficaram satisfeitos e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. O número dos que comeram era mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, mais uma vez nós temos a oportunidade de poder estar refletindo dentro da liturgia da igreja, no dia de hoje, esta passagem do Evangelho, onde Jesus realiza a multiplicação dos pães e dos peixes. E cada vez que nós lemos, nós entendemos e tiramos alguma mensagem para a nossa reflexão, para a nossa vida, para que possamos, de repente, se for necessário, mudar a nossa atitude em relação à convivência que nós temos com nossos irmãos. Nesse dia de hoje, o que me chama a atenção um pouco e me remete à reflexão para nós podermos partilhar desse Evangelho de Mateus é a situação em que Jesus ensina os seus discípulos a serem
terem compaixão também das pessoas em relação aos seus problemas. Os discípulos chegaram a Jesus e disseram a ele que a hora já era adiantada e que seria melhor que Jesus dispensasse a cada um para que fossem para a sua casa, para se alimentar, para descansar. Enfim, aquele momento ali, eles não tinham mais como segurar aquela multidão que já se aparentava cansada, exausta, com fome e que não queria deixar de ouvir a palavra de Jesus. Então Jesus ensina os seus discípulos através da sua atitude para que eles possam participar também daquele problema, digamos assim, daquela multidão, a fome, a falta de alimento que poderia estar existindo ali. Jesus pede que eles tenham fé, Jesus ensina que tem que ter compaixão de todos e nos colocarmos à disposição para resolvermos o problema de cada um, para tentar auxiliar na vida atribulada que os nossos irmãos às vezes nos apresentam e também na nossa, quando nós necessitamos buscar um irmão que esteja entendendo a mensagem de Jesus e possa estar nos ajudando. Jesus é claro ao dizer para eles: mande que eles se sentem e traga os pães e os peixes que nós temos. E depois Jesus pede a eles que vá servindo aquela multidão e eles obedecem. Eles obedecem e entendem que Jesus deu a prova de que junto com ele nada nos faltará. Quem tem Deus no seu coração, nós costumamos dizer em algumas orações: Deus provê, Deus proverá. E nós temos que ter uma fé muito grande nisso, muito consciente em cima desta oração, deste verso que nós pronunciamos muitas vezes, porque Deus realmente quer prover o alimento para nós. Não só o alimento material que nos deixa o corpo físico em pé, mas também o alimento que salva a nossa alma. Deus nos proveu o pão que veio do céu através da encarnação de Jesus Cristo no seio da Virgem Maria, para que Ele nos desse o pão da libertação dos nossos pecados. Então nós precisamos olhar com atenção este ensinamento de Jesus no dia de hoje. Ele quer nos deixar esse testemunho de que nós devemos nos preocupar com os problemas dos nossos irmãos. E nós devemos sim tentar ajudar e resolver esses problemas. Às vezes, por conveniência, por preguiça ou por qualquer outro sentimento, nós abandonamos os nossos irmãos à sua própria sorte e sabemos que a sua própria sorte os levará às ruínas. É o que os discípulos queriam fazer com aquela multidão, para que eles fossem embora, voltassem para suas casas. Com certeza o Evangelho nos dá a entender que eles não estavam perto de suas casas, havia uma distância a ser percorrida, cansados e com fome, poderia ser que alguns perecessem no caminho. E Jesus, com a sua enorme compaixão, com a sua enorme misericórdia e seu amor, ensina os seus apóstolos a agir dessa maneira, para que eles deem continuidade no seu trabalho, no seu anúncio do reino, na sua obra aqui neste mundo. Maria, nossa mãe, também nos ensina. Quando ela disse sim ao convite de Deus, à proposta que Deus lhe fez de ser a mãe do nosso Salvador, ela não hesitou, ela não desconfiou e ela se colocou à inteira disposição dos seus irmãos. Ela foi atrás de Isabel, auxiliou na sua gestação, ela foi e auxiliou em todos os outros amigos e parentes e vizinhos que ela pôde. Ela ali serviu o seu irmão, auxiliando para resolver também a situação de fome daquele povo, fome do pão que vem do céu. Por isso peçamos sempre a intercessão da nossa Mãe da Misericórdia, para que nós alcancemos sempre este entendimento em relação ao que Jesus nos ensina. Devemos nos preocupar com o pão que nos fortalece o nosso físico material, mas devemos estar sempre alertas, sempre atentos, para estarmos também buscando o pão que vem
diretamente das mãos de Deus. O pão que vem do céu para nos libertar dos nossos pecados. Amém? Amém. Meu irmão e minha irmã, convido você a fazermos juntos agora com muita fé e com muita devoção a oração que Santa Faustina compôs para a Mãe da Misericórdia. Maria, minha Mãe e Senhora, entrego-vos a minha alma e o meu corpo, a minha vida e a minha morte, e tudo o que vier depois dela. Deposito tudo em vossas mãos, ó minha Mãe. Cobri a minha alma com o vosso manto virginal e concedei-me a graça da pureza do coração, da alma e do corpo. Defendei-me com o vosso poder de todos os inimigos, especialmente daqueles que escondem a própria maldade com a máscara da virtude. Ó lindo lírio, vós sois para mim o espelho, ó minha Mãe. Amém. Irmãos e irmãs, certo de termos entendido o ensinamento de Jesus na palavra de hoje, sigamos perseverantes em nossa caminhada. Obrigado pela sua companhia. Não esqueça de deixar o seu like, deixar a sua curtida em nossa página no YouTube, Devotos de Santa Luzia, e também no Facebook. Fiquemos todos com Deus, tenhamos todos uma ótima semana e um santo dia para todas as nossas famílias. E peçamos que, por intercessão de nossa Mãe da Misericórdia, Deus Pai Todo-Poderoso nos conceda as suas bênçãos e nos guarde hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mãe da Misericórdia, Mãe da Misericórdia, Mãe da Misericórdia, alcança de teu Filho as bênçãos para todos nós. Mãe da Misericórdia, Mãe da